Aleluia. Vamos louvar ao Senhor com o hino que diz: perto quero estar. Prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, cante conosco nessa noite. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Louva Senhor nessa noite. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Louvado seja Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5.
versículo de número 1 a seguir. Vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus. Deus tem uma palavra para o teu coração aqui nessa noite. Quantos crê pode dizer amém? Amém. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz escola dominical. A Bíblia diz assim, Lucas escrevendo lhe diz, que aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, ou lago da Galileia, ou mar da Galileia, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, ou afasta-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque tu mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, que rompia-lhes as redes. E fizeram sinal aos seus companheiros, que estavam no outro barco, para que fosse o ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo Simão isto, prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo, também de Tiago, João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pode sentar. Meus queridos irmãos, se tem um personagem bíblico que todos nós conhecemos, esse personagem no Novo Testamento se chama Pedro. Pedro era um homem de uma personalidade e um temperamento bastante forte. Pedro era um homem sanguíneo que não levava desaforo para casa. Pedro, além das suas muitas qualidades, ele tinha alguns defeitos, e entre eles, Pedro era um homem autoconfiante, que não gostava de depender dos outros, que gostava de depender da sua própria força. Pedro era um homem que o Senhor Jesus, até então, apesar de não ter tido nenhum diálogo com Pedro, Jesus o lhe conhecia. E o Senhor Jesus tinha um propósito na vida de Pedro, uma obra muito grande a realizar na vida de Pedro. Mas para que esta obra fosse realizada na vida de Pedro, havia algumas dificuldades que, humanamente falando, Jesus poderia encontrar ao convidar Pedro para ser um dos seus discípulos ou um dos seus apóstolos. Sendo assim, o Senhor Jesus nos mostra no contexto bíblico que nós lemos, que ele arquitetou um projeto, um plano, para poder chamar Pedro mais próximo dele e fazer com que Pedro fosse um dos seus principais discípulos, e que através da vida de Pedro pudesse então, num futuro bem próximo, ser fundado a igreja primitiva, e Pedro pudesse ser considerado desta igreja o primeiro pastor. Para que isto viesse a acontecer, o Senhor Jesus precisou fazer algumas coisas na vida de Pedro, e que muitas das vezes estas coisas
acontecem na nossa vida. E enquanto eu vou narrando a história de Pedro, você vai aí tentando se encaixar ou se encontrar nesta história. Pode ser que entre nós existam algumas pessoas que se enquadrem nessa situação que Pedro passou. A Bíblia diz que Pedro era um homem pescador. Pedro era um homem que tirava o sustento da sua família do mar da Galileia ou do lago da Galileia, que era banhado pelo Rio Jordão. Era um lago muito grande, que tinha aproximadamente 250 quilômetros quadrados de extensão. Era um lugar onde havia uma variedade de peixes muito grande e que Pedro conhecia como a palma da sua mão. Pedro, eu costumo dizer que Pedro não era um pescador de fim de semana. Pedro não era um pescador de pesca e pague. Pedro não era um pescador que tirava uma minhoca lá debaixo do tanque da esposa, ou lá no quintal, botava dentro de uma latinha de margarina e ia para uma represa qualquer para pescar algum lambari. Passava o dia inteiro lá e não pegava nada. Só queimava a testa lá e não conseguia pegar nada. Pedro não era um pescador de fim de semana. Pedro não era um pescador que ia no pesca e pague e jogava, e que se joga o anzol até mesmo sem isca e tira o peixe. Não, Pedro era um pescador profissional. Pedro conhecia a lua. Hoje nós vamos trazer muito peixe para a nossa casa. Amanhã, no almoço, eu vou comer picanha. Que essa noite vai ser uma noite muito boa. Pedro prepara a sua tralha, convida o seu irmão, e quando chega o momento de sair para a pesca, ele sai mar adentro para fazer mais uma vez uma grande pescaria. Mas Pedro não sabia que aquela noite, que parecia uma noite muito boa para a sua pescaria, seria uma das piores noites da sua vida. E que esta pior noite da sua vida, ao final desta noite e no início do dia, seria uma mudança na sua vida, que ele nunca mais voltaria a ser a mesma pessoa. Eu abro um parênteses para dizer, talvez você esteja passando por um processo difícil na tua vida. Aí você não consegue entender a razão de tanta provação, de tanta dificuldade, de tanto problema que vem sobre a tua vida, não consegue compreender. Talvez você esteja passando pelo mesmo processo que passou Pedro. Pedro, um homem autoconfiante, que confiava na sua capacidade profissional. Ele sabia tudo sobre a pescaria. Ele tinha experiência de sobra para fazer uma boa pescaria. Mas existem coisas que a tua capacidade intelectual, que a tua capacidade profissional, que a tua experiência de vida não consegue resolver. Existem coisas na nossa vida que nós não conseguimos resolver. E Pedro não entendia estas coisas. E Jesus dizia: Pedro, eu vou mostrar para você que para você ser um grande homem, você primeiro tem que ser dependente de mim. Tem que aprender a depender exclusivamente de mim. Que é eu, Pedro, que posso fazer todas as coisas na sua vida. Se existe alguém que pode mudar a tua história, sou eu. Pedro, se existe alguém que tem domínio sobre os céus e a terra, sobre o mar, sou eu, Pedro. E eu acredito que naquela noite, o Senhor Jesus ministra uma palavra aos peixes do mar da Galileia, dizendo: hoje ninguém sai à noite para comer. Hoje todo mundo fica em jejum e põe todos os peixes para dormir mais cedo naquela noite. Ninguém saiu, todos foram para as suas tocas, e Pedro começou a lançar a rede. Foi dos lugares de costume e lançou a sua rede uma vez.
E para aqueles que conhecem pescaria, sabem, lança-se a rede em alto mar, espera um tempo até que os peixes apareçam, e venham até a rede e recolhe, tira os peixes e volta a lançar a rede novamente no mar, e assim a noite vai. Pedro fez a primeira vez, quando puxou, não veio nada. Pedro lança novamente a rede, e pela segunda vez não consegue nada. De tanto que Pedro tira e põe aquela rede na água, as redes começaram a se romper, com entulhos, com algas do mar, com pedaços de madeira, com coisas que não prestavam, começaram a trazer problemas nas redes de Pedro. E a noite se passou, a noite foi, e de repente vai clareando o dia vai nascendo, e quando nasce o dia, Pedro já está exausto de tanto pescar. Pedro já está sem fôlego, está cansado, está com fome, está com o olho parecendo uma pimenta malagueta de vermelho, ardendo, queimando, de tanto sono, de tanto cansaço. E não adiantou a sua capacidade, não adiantou o seu profissionalismo, não adiantou a sua experiência, e então ele não consegue compreender a razão de tudo aquilo que está acontecendo naquela noite. Aí com certeza ele conversa com o seu companheiro e diz: mas que coisa, eu não consigo entender. À noite, o calendário da pescaria está dizendo que a noite é boa, a lua é ótima para peixe. Aonde estão os peixes? Não sabendo ele que Deus tinha, através do Senhor Jesus, marcado um encontro com ele um pouco mais tarde na beira da praia. E o Senhor Jesus naquela noite permite que Pedro fosse massacrado, que Pedro fosse moído, que Pedro perdesse todas as esperanças. Ele permitiu que Pedro colocasse em prática toda a sua capacidade humana para tentar pegar alguma coisa, para tentar resolver aqueles problemas. E o Senhor Jesus está tranquilo. O Senhor Jesus está como estava naquele barco quando os discípulos passaram o mar. E no meio do mar, as ondas começaram a bater de um lado para o outro, o vento veio, a tempestade veio, e os discípulos não sabiam o que fazer, jogavam água para fora do mar, e ficavam tentando contornar a situação e não conseguiam. De repente alguém se lembra e diz: olha, Jesus está aí. Quando alguém no barco reconhece que Jesus está ali, e que eles não tinham condições e capacidade humana para resolver, então Jesus levanta a sua mão e diz: acalma-te, mar, aquieta-te. E a Bíblia diz que houve bonança, eles conseguiram cruzar do outro lado. Pedro pesca a noite inteira, não consegue pescar nada. A Bíblia diz que ele chega à beira do mar com a sua embarcação e começa a lavar as redes para tentar uma nova pescaria na outra noite. Pedro de vez abandona aquela pescaria. Não quero pescar mais, por hoje chega, eu vou abandonar tudo e vou voltar para minha casa. E aí, irmão, o que tem de gente lavando as redes por aí não está escrito. O que tem de gente aí jogando a toalha no meio do ringue não está escrito. O que tem de gente parando no meio do caminho porque não suporta mais, não sabe como resolver, não está escrito. Existe gente largando o ministério, existe pessoas largando a casa, existe pai de família indo embora, existe pessoas trocando de igreja, existe pessoas abandonando tudo, filho, pai, mãe e tantas coisas, porque não suporta mais. Lavou as redes, e quando Pedro lavava as redes, que não queria mais, apresenta-se diante dele aquele que iria mudar a sua história. Jesus vem, como que se empurrado por uma grande multidão, que lhe cercava e lhe empurrava mar adentro. Jesus bate no ombro de Pedro e diz: Pedro, me socorre, Pedro. E Pedro,
sanguíneo, irado por uma noite difícil. Se fosse eu e se fosse você, com certeza diria: nem te conheço, camarada. Se tu soubesse a noite que eu tive hoje, se tu soubesse a noite que eu tive hoje, tu nem dirigia a palavra a mim. Aí Jesus disse para ele assim: ó, Pedro, é o seguinte, eu estou com uma necessidade aqui tão grande, e você pode me ajudar. Pedro fecha a cara. Parece que eu vejo. Pedro fecha a cara. E Jesus diz para ele: ó, eu preciso da tua embarcação. Eu preciso ministrar uma palavra para esse povo aqui. Está vendo aí, Pedro? O quanto de pessoas com problema. Aí tem paralítico, aí tem pessoas com problemas insolúveis, pessoas com depressão, pessoas que precisam de uma palavra. E eu preciso trazer algo do céu para esse povo, mas preciso da tua embarcação para resolver isso. Aí Pedro fala: mas Jesus, aí não dá. Aí não dá, estou com fome, estou com sono, estou cansado, estou com as redes praticamente todas destruídas, meu barco cheio d'água, sem um peixe. Tenho que pagar a prestação do meu carro que venceu ontem e que o juro já vem aí. Tenho que pagar o meu aluguel, senão vou ser despejado. Não tenho como. E o senhor vem querer emprestar o meu barco? Qual é a tua, companheiro? Eu não tenho tempo para estas coisas. Eu preciso cuidar da minha vida. E Jesus diz: não, Pedro, eu preciso do teu barco. Jesus, no texto você não consegue encontrar nenhuma expressão de Jesus dizendo: ó, Pedro, me empreste que depois eu resolvo a tua situação. Não. Jesus não estava nem aí, entre aspas, para os problemas de Pedro. O que Pedro entende é que Jesus não estava nem aí com o seu problema. Aí Pedro talvez poderia dizer, se fosse eu, diria: o senhor nem perguntou de onde eu vim, quantos peixes eu peguei, e vem pedir emprestado o meu barco. Jesus não perguntou se Pedro teve uma noite boa, se a pescaria foi boa, se ele estava cansado, ou se eu não estava cansado, se ele precisava ir descansar, dormir um pouco, não. Jesus não perguntou nada disso. Jesus disse: eu quero o teu barco, e eu quero pregar dentro do teu barco. E irmão, quando Jesus começava a pregar, não é que nem eu, não, 30, 40 minutos, não é que nem hoje, 1 hora, não. Jesus, quando eu começava a pregar, era 2, 3 horas, 4 horas a fio, ministrando a bênção ao povo. Pedro ficou perplexo naquele momento, não conseguiu entender, e empurrou o barco para que Jesus pudesse pregar. Jesus ainda pediu para ela: ó, Pedro, faz o seguinte, dá uma remadinha um pouquinho mais para lá. Pedro fechou a cara, derrubou os beiços, lá na sola do pé, empurrou o barco um pouquinho mais para dentro do mar. E Jesus começou a ministrar ao povo. E aí foi 8 horas da manhã, 8h30, 9 horas, 10 horas, 11 horas. E Pedro dormindo de pé, cansado. Imagina você no lugar de Pedro, passar a noite inteira num velório, e no outro dia tiver que sair ainda, distribuir folheto no sol de 30 graus, no litoral, até o meio-dia. E Pedro, todo sujo de sal, todo sujo, cansado, e Pedro estava ali, bravo, e Jesus ministrando a bênção ao povo. Sabe o que eu quero dizer para você com isso? Jesus não está perguntando se você tem problema lá no teu trabalho. Jesus não está perguntando se você tem problema lá na tua casa. Jesus não está perguntando quais são os teus problemas. Que dificuldade você está atravessando? Jesus está querendo o teu barco para usar. E quando eu falo de barco, eu falo da tua vida. Jesus primeiro, Ele quer a tua vida, para através da tua vida, poder trazer paz, solução para o problema de pessoas que passam problemas maiores do que os teus.
Jesus quer usar a tua vida e quer fazer você um canal de bênção para o teu vizinho, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu esposo, para a tua esposa, para realizar uma obra através da tua vida. Ai, irmão, e o meu problema? Segura aí, só mais um pouquinho, já estou terminando. Aí, Pedro, bravo, empresta a embarcação para Jesus, Jesus começa a ministrar. Se fosse nos dias de hoje, se tornaria difícil, você passando pelo vale, passando por uma situação difícil, e ainda ter que ajudar as pessoas. Você ter 1 quilo de feijão na tua casa, e ter que dar meio quilo para o Osmar, que está lá batendo na tua porta, emprestar o meio quilo de feijão. Aí muitas pessoas podem não entender o mistério disso. Está passando por um problema de enfermidade difícil, e de repente tem que ir lá orar para uma pessoa que está passando por uma situação difícil. Aí você tem que compartilhar. Sabe o que é isso? É Jesus usando a tua embarcação para abençoar a vida do outro. Mas o mistério de tudo isto aí é que no final das contas a vitória do Senhor Jesus vem na tua vida. Sabe por quê? Pedro ficou quieto, ainda que burrento, como alguns ficam no momento da tribulação e da dificuldade, derruba o beiço, e não quer vir para a igreja mais, não quer contribuir, não quer congregar, não quer cantar, não quer pregar, porque a luta está difícil. Mas Pedro não, ficou meio burrentão, mas ficou lá, parece uma estaca. Depois que Jesus usou o que tinha de usar, aí Jesus disse para Pedro, faça o favor, vem aqui um pouquinho, filho. Sobe aqui em cima, eu vou te mostrar agora um mistério muito grande. Pedro sobe e ele diz, Pedro, faz o seguinte, rema um pouquinho mais para mar adentro, que eu quero te mostrar alguma coisa. Pedro, mas Jesus, rema, Pedro, pesquei a noite inteira, não tem mais condições, olha o sol que está raiando aí, meio-dia, hora do almoço. Não precisa e não adianta você questionar aquilo que o Senhor quer fazer, os projetos, os planos. Os caminhos do Senhor, disse Isaías no capítulo 55, que são maiores do que os teus caminhos. Os pensamentos do Senhor são outros. Ele age da forma que quer, do dia que quer, na hora que quer, com quem quer, da maneira que quer. Pedro questiona Jesus como que se Jesus fosse uma pessoa que está limitado à estação do tempo, que está limitado ao horário, que está limitado às razões humanas. Não! Ele insiste, Pedro leva a embarcação até o alto mar, e ele manda que lance a rede. Quando Pedro lançou a rede, os irmãos conhecem a história. Que Pedro puxa, com certeza desenroscou a rede. Eu disse para o Senhor, enroscou, pesou. Jesus manda, puxa mais um pouquinho. E conforme ele foi puxando, vai rasgar tudo. Ele foi puxando, a rede estava cheia de peixes. De forma que ele precisou chamar os seus companheiros para ajudar a recolher os peixes. E os 2 barquinhos saíram assim, ó, a pique, quase naufragando. E quando lança os peixes no mar, na beira da praia, aí vem o mistério. Quando o crente é obediente ao Senhor Jesus, e que continua servindo a Deus, mesmo no momento difícil da sua vida, que não desiste, que não blasfema, que não reclama, continua mesmo que chorando e soluçando, continua sendo servo de Deus e servo do Senhor, a vitória e a recompensa é muito grande. Quando ele lança aquela rede no mar, aí começa a vir peixe que ele nunca viu na sua vida. Eu consigo olhar, se fosse nos dias de hoje, ele começa a olhar, mas Jesus, esse peixe aqui eu nunca vi no mar, nunca pesquei um desse aqui. Ó, Jesus, esse peixe aqui não é dessa região, esse peixe aqui é lá do Brasil, lá do Amazonas, é dourado, olha que peixe lindo, eu nunca peguei um peixe desse tamanho, não é possível. Quando Jesus começar a realizar coisas na tua vida, você vai olhar e você vai dizer, não, isso daqui não é para mim, isso daqui é para o pastor Firmino. E eu não tenho capacidade para lidar com isso, não, irmão. Quando Deus resolve te abençoar, Ele te dá coisas que você não acredita, e que você diz, não é possível, eu não tenho capacidade para tanta coisa.
Eu não mereço tudo isso. Mas quando Jesus dá, irmão, Jesus dá e está dado e acabou-se. Ele vai colocar coisa na tua rede que você nunca pensou em possuir. Ele vai colocar coisa na tua vida que você nunca pensou em possuir na tua história. Deus tem um milagre na tua vida, mas ser fiel ao Senhor Jesus. Oh, aleluia! Quantos creem que na tua rede vai começar a aparecer peixe que você nunca viu? Aleluia. Os lambari vão sumir da tua rede e vai começar a aparecer tubarão, vai começar a aparecer surubi, vai começar a aparecer dourado, coisa grande. Deus vai honrar a tua fé. Eita glória! Eu tomei posse de uma palavra que eu sempre tenho ouvido aqui na tenda. Que Deus vai levantar aqui dentre nós, aqui muitas pessoas que serão notáveis, tanto ministerialmente como profissionalmente, e aí se vai. Será que isso, como diz a Damares, esse tal não é você? Será que esse abençoado não pode ser você? Será que Deus não pode hoje visitar a tua casa, visitar a tua vida e distribuir na tua vida uma rede de peixe que você não tenha condições de contar as bênçãos que nela estão? Deus tem uma vitória para a tua vida. Não desiste, não para no meio do caminho. Sirva ao Senhor com alegria e o Senhor vai te abençoar. Se coloca de pé, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar em teu favor aqui nessa noite. Eu acredito e creio que Deus tem um projeto de vitória na tua vida. O Senhor Jesus precisava fazer com que Pedro sofresse um pouquinho, para que pudesse entender que ele precisava ser dependente do Senhor. Este teu sofrimento, essa tua aprovação que você está passando, é para te trazer maturidade, para você compreender que você é um dependente de Deus, e que Deus é quem faz e efetua na tua vida um grande milagre. Oh, aleluia! Eu quero orar em teu favor aqui nessa noite. Vem à frente em nome de Jesus. Vem aqui, vem aqui. Eu sei que o mar está agitado na tua vida. O mar da vida tem sacudido a tua embarcação, mas nesta noite Jesus vai pôr um ponto final nesta história. Oh, Rabassum que te babassuria. Aleluia. Aqueles irmãos que querem unção, por gentileza, fica com a mão levantada aqui, que o nosso presbítero vai ungir os irmãos que necessitam de unção. Só os que querem unção, fica com a mão levantada, para que ele possa te identificar no momento da oração. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Está difícil, irmão. Está difícil, irmão. Eu sei que a coisa é estreita. Eu sei que o caminho é estreito, mas fica firme na presença do Senhor Jesus. Fica firme, porque o nosso Deus é um Deus que promete e é um Deus que cumpre. Ele vai te prosperar, Ele vai te curar, Ele vai tocar na tua casa, Ele vai tocar no teu trabalho, Ele vai realizar um grande milagre na tua vida. Oh, aleluia! Tudo isto é para você estar preparado para receber uma grande vitória do nome do Senhor Jesus. Tem um propósito, sim, na tua luta e na tua aprovação. Quantos crê pode dizer amém? Nós vamos fazer essa oração. Enquanto eu estarei orando em teu favor, você vai dizer para o Senhor Jesus nessa noite: apesar das circunstâncias, Senhor, não diga outra coisa, diga só isso: apesar das circunstâncias, Senhor, eu serei fiel a Ti. O resto, irmão, o resto, minha irmã, deixa que Jesus resolve. Ele tem os seus meios, Ele tem a sua maneira de resolver as situações que nós atravessamos. E Ele vai usar um meio que não sei qual é, para abençoar a tua vida e dar aquilo que está trazendo um anseio na tua alma. Hein? Nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti nesta noite, clamamos ao Senhor por misericórdia. Aqui está o povo, Senhor, Teu, reunido, Senhor, diante do Teu altar. E o Senhor conhece o coração de cada um e sonda a alma angustiada de cada um que aqui está nessa noite. Pai da glória, eu sei que o Senhor tem contemplado o sofrimento desse irmão e dessa irmã, nos momentos difíceis que tem passado nestes últimos dias, que parece que não vai suportar, que parece que tem momentos que pede a morte, de tão angustiante tem sido os seus dias. Mas nesta noite, Jesus,
eu quero lhe pedir, Pai, para que o Senhor entre com providência, assim como o Senhor permitiu que Pedro passasse uma noite inteira em sofrimento, mas pela manhã veio a alegria. Assim também aconteça na vida desse meu querido irmão e desta minha querida irmã, que no momento, Senhor, que está te clamando ao Senhor por misericórdia, que esta noite se vá embora, que esta noite se vá embora, e que uma manhã de vitória possa raiar na sua vida, que uma manhã de vitória possa começar a acontecer na sua vida, que todo o mal que foi lançado sobre a vida do teu filho e da tua filha, que toda a obra maligna que veio por um caminho possa sair por 7, correndo de diante do teu filho, e a prosperidade e a bênção, a cura divina, a libertação, a bênção do Senhor, a provisão do Senhor possa reinar e possa entrar agora pela porta da casa do teu filho, no coração do teu filho. Aquele que não tem paz, Pai, distribui paz. Aquele que não tem mais, Pai, conforto e consolo para os seus problemas. Começa a confortar, começa a consolar, começa a trabalhar na vida do teu filho. Toma, Senhor, dos seus ombros esta carga que está lhe fazendo mal, até mesmo para a sua saúde. Pai da glória, entra com providência, trabalha de uma forma linda e maravilhosa. Eu peço a tua bênção sobre o teu povo. Começa a prosperar o teu filho, começa a prosperar a empresa do teu servo, começa a prosperar o trabalho do teu filho, os projetos que cada um está fazendo aqui nesta noite. Entra com providência, Pai, quando nós não achamos mais recurso. Tu és poderoso, Pai, para tirar a água da pedra, para abrir porta onde não tem, e para realizar um milagre, para mostrar para os teus filhos que o Senhor é Deus, que faz e que acontece, e que os teus projetos, os teus planos não podem ser impedidos. Pai da glória, toma as lágrimas dos teus filhos agora, recolhe em taças de ouro, que sejam depositadas aos pés do teu altar, para que o teu nome seja glorificado e exaltado, crendo numa grande vitória nesta noite. Eu oro acreditando e confiando numa bênção maravilhosa para o teu povo. Tudo isto nós fazemos no nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém e amém. Receba a